E eu tenho dito umas coisas que têm assustado muita gente, que eu tenho trazido muita informação nova de como funciona o mundo espiritual. Nós estamos tentando fazer um upgrade no kardecismo, né? Uma coisa de mais de 200 anos aí. Porque o ET não entrava nessa história. O livro do Kardec nem fala em ET. Os espíritas comuns falavam em ET para ele, não deixavam entrar, nem inocente espírito, essa discussão. Né? E o nosso papel, o meu papel, é trazer um upgrade, né? Esses grandes médios foram os grandes precursores de nossa sociedade. Chico Xavier, né? Divaldo, grande Divaldo, uma pessoa maravilhosa, um médium fantástico. Porque o que a gente tem é um monte de médium meia boca, que intui, sente, mas não é que nem esses grandes aí, sabe? Esses grandes, ele olha aqui, ele não sabe quem é gente e quem é espírito. A visão deles, você vê no filme do próprio Divaldo, né? Ele ia atender gente que estava morta, né? Porque ele não sabia a diferença. Então ele cutucava a amiga dele, ó, se você estiver vendo, você fala para mim. Se você não estiver vendo, você que é espírito. Porque ele não sabia a diferença entre um cara vivo que vinha no balcão atender e que era gente física. E tão perfeita que é a visão de um médium realmente aberto, 100% aberto. Não tem confusão aí, né? Esses caras, eles vieram com uma missão. Primeiro, reformular a Igreja Católica. Que a Igreja Católica estava há 2000 anos aí, não saía do buraco, aquela mesma coisa de sempre, a mesmice. E o poder que a Igreja tinha no Brasil e no mundo, é isso. Você vê, as igrejas católicas é o centro de todas as cidades do interior. Toda cidade do interior do Brasil inteiro é uma catedral. Olha o poder que a igreja tinha de dominação ideológica, né, de religião. E você vê, quando você assiste até o filme do Chico Xavier, pô, as beatas iam fazer piquete na porta do centro espírita, não entra que é a casa do demônio, é o Satanás e tal. Imagine você romper com o poder da igreja, né? Então esses caras foram os precursores de abrir uma porta para mim, para todos nós que estamos fazendo isso hoje aqui, né? Era muito difícil psicologicamente. O Chico Xavier ia no Pinga Fogo, lembra? Só tinha ninguém idiota fazendo pergunta para ele ali. Ninguém entendia porra nenhuma de espiritualidade. Todo mundo queria pegar ele como charlatão. Todo mundo queria provar. O jornalismo naquela época era tudo marxista. Sabe? Tudo ateu. Ninguém acreditando em porcaria nenhuma sobre espírito. Tem um grande filósofo aí que está no meio de comunicação, tudo aqui, né? Não vou falar nome porque eu nunca falo nada de ninguém. Mas eu vi um programa dele que fizeram uma pergunta para ele se ele acreditava que Chico Xavier canalizava os espíritos, né? Ele, com toda a pomposidade dele, depois eu vou contar uma história de uma reunião que eu tive com cientistas e eu era o único médium na história. E eles foram me questionar como médium. O quê? Hã? A mediunidade minha. Uhum. Aí nós vamos discutir, você vai ver onde nós vamos chegar, que legal que é esse papo. E ele fala, não, eu acho que o Chico é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito bondosa, mas eu não acredito que ele canaliza espírito, para mim não existe nada disso, tal. É a própria teoria de Jung, né? Jung não conseguia explicar a fenomenologia, né? Teve que inventar uma puta teoria sofisticada do inconsciente coletivo, que é uma droga, né? Que todas as universidades seguem essa ideologia, né? E para não aceitar que existe vida após a morte. Então, nós temos um mundo hoje que não aceita a vida após a morte em espécie alguma. A ciência universitária não aceita a vida após a morte em espécie alguma, tá? As universidades de psicologia não aceitam a vida após a morte em hipótese alguma. Os psiquiatras na área de psiquiatria não aceitam a vida após a morte em hipótese alguma. Cursos universitários, instituições, não aceitam. Então isso não existe. Isso é coisa de fanático religioso, perturbado. É verdade. Tá? Então nós temos uma barreira muito grande para trazer a espiritualidade. Inclusive por meio científico. O meu livro Física Quântica e a Espiritualidade é para tentar trazer uma linguagem científica para explicar a matéria que constitui as cidades astrais, que constitui os espíritos, né? Discutir consciência quântica, o espírito como uma realidade, e demonstrar que a lei evolucionária de Darwin está totalmente errada, né? O espírito e a consciência não é fruto de uma evolução biológica, de um cérebro avançado. O espírito é anterior à matéria, anterior a qualquer organismo biológico.
Essa é a própria teoria do Amit Goswami, dos físicos quânticos que estão entrando na espiritualidade agora. Que inclusive virá aqui. O Amit O Goswami. Dr. Amit, Aham. um grande cientista. A gente está negociando, Grande mas cientista. depois que o Lala veio, tudo é possível, sabe? Até o Albert Einstein pode aparecer aqui. Acha? Só trazer um bombeiro. Ele vem que vem. Então,